Boa noite a todos e a todas. Estamos iniciando, então, o segundo módulo, parte 1 do minicurso Filhos de Kami, a construção da autoimagem japonesa nos séculos 20 e 21. Eu sou a Maria Caroline, sou mestranda em História na UFPR e vou ser uma das professoras aqui no minicurso, né? Vocês já tiveram o primeiro módulo com a professora Beatriz e o próximo módulo com o professor Ronald. Então, a princípio, nesse módulo, nós vamos tratar a autoimagem japonesa em vinculação com os países asiáticos, né, do leste asiático, mas principalmente a Coreia, que é um dos territórios que foi ocupado, né, e assimilado durante o imperialismo japonês. Então, muito do que a gente vai tratar agora é de como o Japão utiliza-se da sua imagem como justificativa, né, para assimilar outros territórios. Então, nessa aula, eu vou apresentar alguns conceitos que vão ser importantes para depois, nessa segunda parte, né, desse módulo, a gente fazer uma análise de fonte muito mais profunda e elaborada, tendo esses conceitos em mente, para usar como lente, né, de análise. Então, os conceitos que a gente vai trabalhar são três. O primeiro é o asianismo, o segundo é o Nissandosoron, e o terceiro vai ser o movimento Kominka, ou movimento de japonização. Então, obviamente, quando eu for falando os conceitos, vou dar breve contexto, né? Mas o foco aqui sempre vai ser a autoimagem japonesa vinculada à colonização da Coreia, que é o meu foco de estudo, é a parte que eu tenho dominação para falar, ou espero que tenha, né? Espero que todos compreendam os conceitos e que seja uma boa videoaula. Então, o primeiro conceito que a gente vai tratar é o asianismo, ou pan-asianismo, ou ainda esfera de coprosperidade da Grande Ásia Oriental. O asianismo, então, ele vai ser, a princípio, uma teoria que vai se emergir, consolidar durante o século XIX, né? São vários autores que vão tratar essa criação desse asianismo, e a princípio ele vai ser criado para ser uma contrapartida à emergência do Ocidente na Ásia, né? É uma contrapartida, né, esse asianismo. Então, seria a unificação desses países asiáticos para barrar o poder do Ocidente, que vinha crescendo cada vez mais durante o século XIX e XX. O asianismo é importante para a gente entender como o Japão vai se utilizar desse asianismo, né, dessa união, para anexar outros territórios. Então, o asianismo vai ser um motor, uma gasolina que vai motivar esses interesses imperialistas do Japão. Ele vai utilizar, então, um pouco o Japão, né, no caso, vai se utilizar do excepcionalismo que ele acredita que tem, né, como a professora Beatriz bem falou na outra videoaula, como esse excepcionalismo como único país moderno e não ocidental na Ásia, ele vai usar esse excepcionalismo dele nos países asiáticos para ele ser o tutor desse pan-asianismo, desse asianismo, como ele seria o representante moderno, evoluído, industrializado, ele vai servir como esse grande pai da Ásia, né? Vai falar em nome desses países asiáticos, e isso tem, obviamente, questões imperialistas por trás. Então, a noção de nós contra eles, nesse asianismo, vai ser muito consolidada, né? Para justificar esses interesses. O segundo conceito que a gente vai trabalhar, então, é o Nissendosoron, que é uma teoria de ancestralidade entre Coreia e Japão. Então, nesse quesito, esse conceito está realmente ligado, né, à questão coreana. O Nissendosoron vai ser criado no começo do século XX, finalzinho do século XIX, por autores japoneses, principalmente. Teve toda uma escola historiográfica
para defender essa teoria. Então, a escola historiográfica que vai surgindo é a probatória, né? E ela tem muito a ver com o movimento do Kokugaku, que a professora Beatriz chegou a mencionar na outra aula, né? Que é a busca por esses elementos, por essa identidade japonesa, por essa consolidação. E como a história sendo um dos braços da identidade, isso vai se estender também para os interesses imperialistas. Então, a partir da anexação da Coreia, em 1910, vai se buscar razões justificativas e narrativas a partir da historiografia também, para que fosse mais assimilável e degustável para os coreanos essa invasão de território, no caso. Então, o Nintendo Soron fala que os japoneses e os coreanos teriam descendentes em comum e que isso estaria amparado pela religião shintoísta, né? Que é uma religião bem nacionalista, é a única, vamos dizer que é a religião nacional, né, do Japão, e não tem em outro lugar pessoas praticando altamente o shintoísmo, porque é muito vinculado à questão de que a professora Beatriz já trouxe, de que o Japão é uma dinastia muito longa, e isso vai se refletir nas relações que o país tem com a Coreia, né? Ou que ele fala que tem. Então, para comprovar essa teoria, eles buscaram, a partir da própria religião shintoísta, né, motivos e também de questões arqueológicas. Então, várias escavações vão ser feitas durante a primeira metade do século XX na Coreia, para buscar esses resquícios de que os japoneses teriam, então, ido para o Japão e retornado à Coreia e povoado a Coreia. Então, seria uma volta. Mas eu vou me reter aqui à religião shintoísta, né? E tentar explicar um pouco como era essa narrativa. Então, como que aparece na mitologia? Então, na religião shintoísta, nós teríamos os kamis, e a kami que teria originado os japoneses seria a Amaterasu, que seria essa deusa fundadora do Japão e do povo japonês. Em contrapartida, a Amaterasu teria um irmão mais novo, Kami Susanoo, ou Susanoo no Mikoto, que seria esse irmão mais novo e teria originado o povo coreano e a Coreia. Alguns registros dessa teoria, né, a partir da religião shintoísta, estão contidos nos livros Kojiki e Nihon Shoki, que são uma das crônicas mais antigas do Japão, né? A primeira do período Nara e, consequentemente, a outra do período Heian. Então, a partir dessa mitologia, que já é muito problemática desde seu princípio, porque um trecho do Kojiki, né? Diria que a Amaterasu teria surgido do olho dos seus pais, dos seus deuses maiores, enquanto o Susano, que é o irmão mais novo, teria saído do nariz. Então já tem um quesito de degeneração maior em relação à deusa Amaterasu. No campo da arqueologia, vão dizer que o Susanoo, no Japão, teria sido isolado para uma terra distante, que seria Samhan, que Samhan seria a terra coreana, em algumas fontes. Então, talvez o Susanoo seria esse primeiro japonês que daí teria vinculação com o povo coreano. Junto a isso, tem um slogan muito famoso que se chama Nansei Itai, que seria parte dessa teoria do Niceno Soron, foi o slogan altamente propagado durante o século XIX e XX, antes mesmo da colonização da Coreia, em 1910, e aparecia vários slogans, e a expressão diz que
Japão e Coreia como um só corpo. Então, aqui a gente pode ver o postcard que eu trouxe, né, o cartão postal, e a gente vê dois meninos, né, abraçados, os dois com uma perna unida, e o primeiro e maior, né, o que tem foco na imagem, seria o Japão, e o segundo, um pouco menor do que ele, seria o irmão mais novo, seria a Coreia. E na imagem a gente pode ver que os dois, eles estão abraçados e que a perna de cada um está amarrada à outra. Então, esse um corpo, ele caminha junto, um não pode caminhar sem o outro. Então, a gente pode ver que a narrativa de anexação é muito forte durante o período colonial da Coreia. Esse período colonial vai durar até 1945, quando encerra a Segunda Guerra Mundial, e principalmente por conta do que a gente sabe das bombas de Hiroshima e Nagasaki. O Japão vai se retirar da Coreia e acontece tudo o que a gente vem sabendo, que é a divisão da Coreia, e o período ditatorial na Coreia também, posteriormente, e essa pequena reclusão do Japão em relação à Ásia, não tanto em relação ao Ocidente, né, mas em relação à Ásia, muito por conta dos crimes de guerra que ele cometeu nos territórios, né. Então, o Nanseitai é um slogan, uma expressão que diz muito sobre como eram os caminhos que o Japão queria traçar na Coreia e como ele se via, né, em relação a esse país vizinho, em relação à península, como o irmão mais velho que teria a obrigação de tutoriar esse irmão mais novo e até meio degenerado, segundo algumas fontes. Com isso em mente, a gente tem o movimento Kominka, ou movimento de japonização, que seria um movimento muito cultural, no caso, de apagamento dos elementos identitários nos territórios ocupados. Então, Coreia, Taiwan, Manchúria e afins. Esse movimento não ocorreu somente na Coreia, né? Mas como é o meu foco, e quando a gente analisar na segunda aula deste módulo, a gente vai poder ver alguns elementos específicos dessa japonização no território coreano. Então, um dos grandes braços desse projeto era a educação. Então, o movimento Kominka, ele vai ser muito estudado a partir da educação colonial, de criar súditos obedientes para o imperador, principalmente, né? Então, o movimento Kominka, esse movimento de japonização, vou colocar aspas, né? Porque é um conceito questionável, mas para a historiografia coreana, né, é muito utilizado também, porque é uma marca ainda muito recente. Então, na historiografia, a gente consegue ver alguns ressentimentos em relação a esse movimento, né, muito forte. Então, esse movimento, ele parte de apagar esses elementos identitários, e os elementos identitários vão partir da história, né? Então, a historiografia vai ser afetada, como eu já mencionei, vão se criar narrativas a partir da historiografia, vinculando a religião Shinto às origens da Coreia. Então, sempre a Coreia vai estar vinculada, de algum modo, à religião shintoísta e ao Japão. Então, muito do Nansei Tai, um não pode caminhar sem o outro, continua. Na educação, durante a década de 30, que teve a maior intensificação desse movimento, foi por conta da questão da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, que era preciso que as pessoas, os colonizados, eles sentissem uma maior intenção de união com o Império e se sentissem parte integrante, né, do Japão. Obviamente, não japoneses, de fato, mas partes do Império, súditos leais. Então, é importante a gente deixar claro que o Japão não queria que
todos os colonizados se tornassem japoneses, mas que parecessem japoneses, que usassem a língua japonesa, que admirassem os deuses japoneses. Então, a partir disso, o Shinsa, que é um, é um ritual do shintoísmo, de ir até aos portais e rezar aos deuses, era implementado nas escolas das colônias. Então, a religião também vai ser um ponto para educar os coreanos e também em Taiwan e Manchúria também. Outro ponto é a proibição da língua coreana a partir de certo momento, onde nas escolas e em documentos oficiais tudo seria em japonês. Então, até vou mostrar para vocês depois, né, um documento que é o documento do Social Kaimei, da política do Social Kaimei, que é a política de mudança de nome. Então, essa política é muito importante, né? Vamos abordar melhor na nossa próxima aula, né, na fonte. Mas o Social Kaimei foi uma política de incentivar fortemente, ou seja, obrigar os coreanos a terem nomes japoneses ou nomes que soassem similares aos japoneses. Então, aqui a gente consegue ver a implementação do Social Kaimei, e no documento a gente tem ele em japonês e uma pequena parte em coreano. Então dá para ver essa. Obviamente não eram todos que falavam japonês, apesar da obrigatoriedade, mas como isso era incentivado, tinha que ter a versão coreana também, né? Como eu mencionei, o Hangul também, a partir de certo momento, vai ser proibido. O Hangul é a língua coreana, né? Para além de toda a proibição das vestimentas brancas, dos rituais do xamanismo, então, religião, história, tudo que a gente imaginar como símbolos identitários de alguma cultura, até mesmo a própria alimentação, né? A proibição da venda do arroz branco para o povo coreano, esse arroz branco que era do próprio território, vai ter preferência para venda para os japoneses, né? Porque era período de guerra. Muita da colonização foi durante o período de guerra e entre guerras, de 1910 a 1945. Então, o arroz branco, esse alimento tão sagrado, tanto para os coreanos quanto para os japoneses, para os coreanos vão, a partir de certo momento, ser proibido a compra, né? Mesmo que esse arroz tenha sido produzido no território. Então, por esses vários motivos, o movimento Kominka vai ser conhecido como japonização, né? Porque é o apagamento de toda a identidade presente nos territórios ocupados e a substituição pelos elementos nipônicos. Novamente, eu queria deixar claro que não é porque os japoneses implementavam essas políticas assimilatórias que eles queriam que esses povos colonizados se tornassem japoneses, mas que tem por trás de todas essas narrativas intenções assimilacionistas que degeneram os outros colonizados, né? Colocam eles num papel de subalternidade, até de degeneração. Então, o Japão e essa imagem que ele vai montar durante o século XIX, século XX, vai ser a partir do seu excepcionalismo, da sua tutoria na Ásia. Então, o asianismo, como eu trouxe, a teoria do Nicendo Soron, são elementos que vão permear o discurso durante as empreitadas expansionistas do Japão durante o século XIX. Desculpa, 19 e 20, né? Porque apesar da colonização ter ocorrido no começo do século XX, ela já vinha sendo pensada e elaborada desde a implementação da restauração Meiji. Então, é algo de períodos e períodos. Para encerrar, né, para fazer a vinculação, né, do que a gente vem trabalhando nos módulos,
É importante lembrar, então, que do mesmo modo que o Japão vai ter que ser obrigado a assinar os tratados desiguais, o Japão também vai se utilizar dessas estratégias do Ocidente, do imperialismo ocidental, para aplicar no seu próprio imperialismo, né, contra os outros países. Então, a princípio, na colonização da Coreia, também vai ser implementado um tratado desigual, ou vários tratados desiguais, no caso. Aqui a gente tem algumas referências do que eu falei, do que a gente pode tratar, então também, se alguém tiver alguma dúvida, pode encaminhar para a gente, pedir mais bibliografia, e estamos à disposição. Na próxima aula, então, nós vamos tratar a fonte, a minha fonte, né, no caso, que é Pachinko, que é um drama coreano, e vamos ver alguns desses elementos que são importantes para a gente entender como o Japão vai se propagar e defender no seu imperialismo, né? Mas principalmente na Coreia, que é a fonte, o foco da fonte. Eu espero que tenham gostado, que curtam bastante. E é isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Boa noite. Ou bom dia, ou boa tarde. É isso.